Empreendedor engajado nas causas mais relevantes para a qualidade de vida dos cidadãos, procurador de justiça, mestre em Direito Penal pela USP e doutor em Direito pela PUC, possui dezenas de livros publicados na área de Direito Penal e Processual. Eu converso agora com o deputado estadual Fernando Capês. Deputado, seja muito bem-vindo aos estúdios da NGT. Muito obrigado, Nathalie. Uma honra estar aqui conversando com você. Prazer. Que bacana. Com essa agenda super apertada, né? Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como que é a sua rotina, né? De deputado, palestrante. Fala um pouquinho sobre deputado Fernando Capês. Nathalie, eu costumo dizer o seguinte, a gente fala muito para o público jovem. Hoje a coisa mais importante que um jovem pode fazer é estudar. Eu costumo dizer que o estudo é o passaporte para a liberdade. Eu venho sempre, minha mãe e meus pais cobraram muito estudo nos tempos do ensino fundamental e do ensino médio. Então eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, né? Fiz a Faculdade do Largo São Francisco, me formei, continuei estudando, prestei o concurso para entrar no Ministério Público. Fui aprovado no concurso do Ministério Público de São Paulo e aí eu comecei a dar aula. Que bacana. Então comecei a ser professor e aí você vai dar um ano de aula, faz uma apostila para o aluno. Dessa apostila você aumenta um pouquinho, vira um livro. Perfeito. Aí você dá aula de outra matéria, faz uma apostila, vira um livro. Fiz o mestrado, fiz o doutorado, atuei durante... estou no Ministério Público até hoje. Eu completo dentro de 2 meses 30 anos de carreira como promotor de justiça. Mas em 2006... eu gosto de desafios. A minha mulher é promotora também. Legal, bacana. Então, olha só, Nathalie, eu estava com 18 anos de carreira, às vésperas da minha promoção para o último grau da carreira, que é procurador de justiça, com vários livros, professor, diretor de uma grande universidade. Falei, vou sair candidato a deputado. Quase deu separação. Era isso que eu queria saber do senhor. Como é que a política te prendeu? A vontade de novos desafios, a política, quando bem feita, política, ela traz dissabores porque muitas vezes é um jogo de xadrez governado pelo mal. E você tem que saber sair desse jogo de xadrez, não se influenciar pelo mal, não cair nas armadilhas que o mal prepara para você poder fazer o bem. Então isso me empolgou. E eu saí candidato a deputado estadual. E as urnas deram respostas expressivas. Vou falar uma coisa, assim que eu saí candidato, a primeira coisa que aconteceu, o Ministério Público impugnou minha candidatura, dizendo que promotor não podia sair candidato. Poxa, uma barreira já no caminho. Eu fiz a campanha impugnado. Imagina você pedindo voto e o pessoal dizendo, não vota nele porque tá bichado, é candidato que não adianta, vai ganhar e não vai levar. Muito difícil, né? E outros diziam, não vai ganhar porque é a primeira candidatura dele. Eu tive 95.101 votos, uma excelente votação para quem é candidato pela primeira vez. Verdade. Ainda mais uma candidatura feita impugnada em cima da hora. E fui ganhar só no Tribunal Superior Eleitoral ao final, em dezembro, depois de eleito. Iniciei meu primeiro mandato, depois eu fui reeleito com 215 mil votos, mais ou menos. E nessa última eleição, então foi 2006, reeleito em 2010, e na última eleição, 2014, eu tive 306.268 votos. Fui o deputado estadual mais votado de São Paulo e o mais votado aí nos últimos, acho que 30 anos. Como foi para o senhor receber essa resposta do povo? Foi assim um reconhecimento pelo trabalho que a gente sempre fez. O gabinete nosso está sempre lotado. Você vê, sexta-feira à noite tem fila de pessoas para serem atendidas. Eu levo muito a sério aquilo que eu faço. Eu não gosto de mentira, eu não gosto de enrolação. As pessoas quando vêm me procurar, eu procuro atender, procuro identificar qual é o problema e agir para buscar a solução. E o problema é que muitas vezes você está lidando do outro lado com pessoas de má fé. E você não sabe. O teu intuito é resolver os problemas, é ajudar as pessoas. Mas já me ensinaram uma coisa, até um radialista muito conhecido falou para mim, cuidado, Capês, na política quem vê fotografia não vê radiografia. Tire a radiografia. Faz todo sentido. E esse é um cuidado que precisamos tomar. Mas eu fiz algumas coisas que eu me orgulho nesses 3 mandatos. A primeira delas, Nathalie, que eu acho muito importante, até as pessoas não sabem, é bom a gente falar, Sim. É uma lei que está em vigor e ela vale para todo o estado de São Paulo. Foi uma lei da nossa autoria que nós fizemos. É proibido exigir
cheque calção. Isso foi fundamental. Nos né, hospitais, Nathalie, a pessoa chega em situação de emergência, muitas vezes vai no hospital público, está superlotado, é emergência, vai no pronto-socorro particular. Exatamente. Chega lá, ó, se eu tenho um cartão de crédito, tem que deixar um cheque assinado. Fala, não, mas é uma situação emergencial. Exatamente. E os hospitais particulares e clínicas exigiam. Um momento já desesperador para um paciente, né, que às vezes não tem nem condições. E às vezes ele é obrigado, sem nenhuma condição de negociar, e aí já vem, ó, já está descontado o valor X. É um susto, né, para um paciente que está em dificuldade. Eu cheguei no hospital muito conhecido aqui, particular, com queimaduras graves. E estava lá tomando soro, o senhor pode assinar o cheque calção? Um comércio, né? Assim, Então, aprovamos essa lei desde 2011, infelizmente ela só vale no estado de São Paulo, porque eu sou deputado estadual. Perfeito. Que proíbe, se os hospitais exigirem cheque calção em situação de emergência, tem que pagar uma multa de R$200 mil e devolver ao paciente o dobro do valor. É importante o senhor frisar isso, porque muita gente às vezes nem sabe quem criou, né, esse projeto realmente. Isso tem mudado a vida de muitas pessoas, com certeza, né? E uma outra vertente do seu trabalho que eu realmente fiquei muito encantada, a questão dos animais, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, que é muito relevante também. Muito bem, Nath. Nos procuraram também para a criação da Promotoria de Proteção Animal. É um assunto muito importante, muito interessante. Há pesquisas nos Estados Unidos que mostram que a maioria dos serial killers tiveram um histórico de maltratar animais. E realmente é uma crueldade, são seres indefesos. Exato. E, por que não, são totalmente merecedores da proteção legislativa. Bom, eu procurei o procurador-geral da época, o chefe do Ministério Público Estadual, Dr. Fernando Grella Vieira, e o convenci a editar um ato que foi aprovado pelo órgão especial do Ministério Público, criando um grupo especial voltado à proteção animal. Esse grupo trabalha hoje no Fórum da Barra Funda, chama-se GCAP, e ele é voltado a isso. Tem dois promotores, uma promotora, a doutora Vânia, e um outro promotor, o doutor Carlos Eduardo, e recebe denúncias de maus tratos. Então a pessoa pode acessar o site do Ministério Público e procurar ali, que está criada essa... não chega a ser uma promotoria, sim, é um grupo de promotores voltados, esses promotores, à proteção animal. Foi também que nós criamos. E deve ter realmente um número muito expressivo, né, de denúncias. E eles trabalham trabalham um trabalho incessantemente, é muita coisa. Infelizmente a gente vê pessoas cruéis, eu não sei como tem coragem de fazer isso. E antes de propor a criação, eu tive um embate com o Instituto Royal. Que foi realmente um caso que chamou a atenção de todo o Brasil e até do mundo, né? Foi. O que aconteceu é o seguinte, até teve um jornalista muito famoso, porque o Capês gosta de cachorro, não gosta de gente, porque ele não quer que faz experiências. Na verdade, não é que a gente é contra a experiência, é que esse instituto, localizado em São Roque, realizava estas experiências sem autorização do Ministério da Saúde. E como ele não tinha essa autorização, não tinha fiscalização. Estavam totalmente livres para fazer. E aí, por que tem que ter a fiscalização? Porque você quer usar um animal para fazer um experimento e descobrir a cura de uma doença, isso é muito bom para a humanidade. Perfeitamente. Nós temos que aceitar. Agora, você não pode expor o animal a um sofrimento. Então, quando não tem fiscalização, você vai injetando os medicamentos como teste, e o animal vai tendo diarreia, e você vai fazendo, vai infligindo cada vez um sofrimento maior, até que o animal venha a falecer. Que é muito secado. Então, realmente, isso é uma coisa muito séria, muito grave, e eu fui nessa linha da legalidade. Descobri também que tinha havido um repasse de recursos também irregular, e o final da conversa é que o Instituto foi fechado, e eu tomei a dianteira nesse embate, acreditando naquilo que eu estava fazendo. Perfeitamente. E esse público da NGT, que também é apaixonado por animais, realmente fica muito grato por esse tipo de atitude, né? Porque o povo tem que ter realmente alguém que represente, que tenha a voz, que tenha o poder de resolver realmente esse tipo de situação. E foi algo que realmente chocou, né, a muita gente. É um sofrimento tão degradante dos animais, né? Quem tem coração realmente sente por isso. Eu, quando vejo maltratar um animal, qualquer que seja, eu vi uma cena num documentário, o sujeito matando uma foca, um filhote de foca para tirar a pele e a carne. É dolorido de assistir. E o cinegrafista filmando isso na Antártida. Não, no Ártico. E ele matou com pauladas na cabeça. Muito cruel. Aí ele olhou para o cinegrafista e disse:
o ser humano não deveria fazer esse tipo de coisa que eu estou fazendo, ele mesmo dizendo. Então, quem faz uma coisa dessas ou presencia sem se indignar é uma pessoa com um nível emocional um pouco problemático, perigoso. Então, acho que foi muito importante poder ter agido nisso, e eu acho que o que deve caracterizar, os políticos estão muito desmoralizados, infelizmente, mas é importante não generalizar. Você, quando recebe um problema, é necessário diagnosticar qual é o problema, estabelecer uma estratégia e dizer claramente para a pessoa, dá para resolver ou não dá para resolver. Um senhor veio me procurar uma vez, ele tinha perdido o emprego, ele era guarda penitenciário. E toda vez ele me esperando, barba por fazer, eu falei, vai entrar, vamos conversar, senhor. Ele explicou, falou, olha, o senhor já tem uma decisão judicial contra, ela já é definitiva. E o senhor perdeu o prazo da ação rescisória, não há mais o que fazer. O olho dele encheu de lágrima, ele falou, eu queria agradecer o senhor. Pela primeira vez alguém teve coragem de explicar, agora eu sei que eu tenho que procurar um outro caminho, aqui não tem mais o que fazer. Falar a verdade, ser direto, ser objetivo, trabalhar na não enrolar as pessoas, trabalhar com transparência, respeitar as pessoas, respeitar o dinheiro público. E falar em respeito, deputado, o senhor também tem uma luta muito importante, respeito dentro dos estádios. Fala um pouco dessa área aí do futebol, para inibir e coibir essas brigas das torcidas organizadas. Nathalie, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, a situação nos estádios era muito pior do que agora. Mas não tem nem comparação. Tinham sido assassinados 22 jovens. As torcidas estavam armadas em verdadeiras organizações paramilitares. Eles diziam o seguinte, quanto maior a violência, maior o lucro que a gente consegue atrair mais torcedores. E nós recebemos aí, estarrecidos, aquela batalha campal em agosto de 95, e o procurador-geral, o chefe do Ministério Público, me chamou e falou, dê um jeito, resolva. Os nossos colegas trabalhando juntamente comigo, ingressamos com ações, fechamos torcidas, proibimos a entrada de torcidas nos estádios, e foi um trabalho muito bem sucedido. Naquela linha, identifica o problema, qual é a estratégia, ataca o problema. Teve ameaça de morte, muita gente achava que ninguém sabia o que ia acontecer. E nós enfrentamos esse problema. Hoje é um outro promotor que está encarregado, passaram por outros promotores, o Dr. Paulo Castilho, mas a gente continua acompanhando o problema. E eu fui autor de uma lei que colocou as torcidas organizadas atrás do gol nos estádios. E então hoje você vê nos jogos de futebol, elas ficam atrás das metas. E hoje eu obriguei também por essa lei a vender só ingresso numerado. E não autorizar o jogo se não tiver todos os ingressos numerados. E graças a Deus essa lei que eu fiz como deputado complementou o trabalho que eu havia feito como promotor. Que bacana. Então são leis, são iniciativas que têm dado certo, têm dado resultado. Isso muda a vida do cidadão. Nem tudo é fácil, né? Você demora muito para aprovar um projeto. Agora eu estou querendo aprovar um projeto de lei que proíbe os planos de saúde a colocarem cláusulas que restringam o reembolso. Por exemplo, eu só te pago 10 dias de internação na UTI. Eu só te pago até esse valor. A súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça diz que essa cláusula é abusiva. Então fizemos um projeto agora atribuindo uma multa pesada no caso de colocar esse tipo de cláusula. Muito importante. É importante também. Muito importante. É uma pena que nós não temos muito mais tempo, porque realmente teríamos muitos assuntos para tratar aqui com o senhor. Quero muito